Olá, meu nome é Daniel Vitor Noleto, sou professor de Biologia do SEI e hoje estou trazendo mais um tema dentro do assunto de ácidos nucleicos. Hoje a gente vai falar da duplicação do DNA. O DNA ele é o grande responsável pelas características dos seres vivos. Então, toda vez que uma nova célula se forma, é necessário que essa nova célula também tenha DNA. Então, a gente precisa transmitir o DNA para as novas células. Para uma nova célula receber um DNA, a célula-mãe que está dando origem àquela célula filha, aquela nova célula, ele vai ter que duplicar o seu DNA para poder ficar com um desses DNAs e passar o duplicado para a sua célula filha. Então, por isso é importante a duplicação do DNA. Mas, Daniel, como é que afinal acontece a duplicação do DNA? O DNA ele tem um formato parecendo uma escada contorcida. A gente diz que esse modelo é de dupla hélice helicoidal, ou seja, onde ele vai estar enroladinho, como se fosse uma trança de cabelo. E aí, esse DNA daqui, na verdade, é formado por duas fitas de nucleotídeo. Uma fita está presa à outra através das bases nitrogenadas. Quando ele vai duplicar a fita, ele precisa abrir a sua fita de DNA, rompendo as pontes de hidrogênio que existem entre as suas bases nitrogenadas, rompendo as pontes entre adenina e timina, e entre guanina e citosina, e desse modo permitir a ligação de novos nucleotídeos, para que desse modo a gente tenha no final do processo uma fita de DNA nova. Ou seja, duplicando de uma fita de DNA, a gente vai passar a ter duas, duplicando o DNA. Beleza? Então, como é que isso acontece? Primeiro, a fita de DNA precisa se abrir. Então, as pontes de hidrogênio são rompidas, a gente tem uma enzima específica que vai quebrar essas pontes de hidrogênio e fazer com que essa fita fique aberta. E aí, a gente vai ter novos nucleotídeos sendo trazidos para serem aderidos a essa fita antiga. E aí, eu vou representar os novos nucleotídeos com um pilô preto. Fica atento aqui. A nova fita começa a se formar nas fitas complementares. E aí, eles vão se ligar às bases nitrogenadas que estão disponíveis da fita original, que está com a cor azul, e a fita preta, que é a nossa nova fita dos nucleotídeos novos, vai se ligando à fita azul, sempre obedecendo a ordem adenina, timina, guanina, citosina. Ao final do processo, ele vai abrir a fita toda e novos nucleotídeos vão sendo ligados com a ação de uma enzima chamada DNA polimerase, e a DNA polimerase vai ajudando a ligar esses nucleotídeos. Quando chegar ao final do processo, eu vou ter duas novas fitas, sendo que, olha que legal, e é o que o UERJ adora perguntar, as fitas elas vão ter metade do segmento de nucleotídeos original, que é a fita azul, e a outra metade vai estar com nucleotídeos novos, que é a que a gente está desenhando, ó, de preto. Repare então o que aconteceu ao final do processo. Para duplicar o DNA, a fita original se abriu, novos nucleotídeos foram ligados, que são os que estão desenhados em preto, e no final do processo eu tenho duas fitas novas, sendo que essas fitas novas elas são formadas por metade da fita antiga, ou seja, a fita azulzinha, que é a fita original, e a outra metade, a fita pretinha, que é aquela de novos nucleotídeos. E o que isso tem de tão importante, Daniel? Você deve estar se perguntando. Isso é extremamente importante, porque essa característica, ela permite que o DNA mantenha sempre uma fita original nas suas novas células. A gente diz que a fita de DNA ela é complementar. Então, a fita azul ganhou um novo complementar, que é a fita pretinha. E aí, no final do processo, eu tenho duas fitas novas, e cada uma com metade dos nucleotídeos antigos, originais, e metade dos nucleotídeos novos. Tranquilo? Então, se gostou do vídeo, curte aí o nosso vídeo e veja os próximos para a gente dar continuidade nessa matéria. Obrigado!